começar a rodar aqui. Sessão. Estou gravando. Você vai olhar sempre para ela aqui, viu? Você fica bem à vontade. 3, 2, 1. Gravando. Seu Luiz Gonzaga, conta um pouquinho como que eram os encontros dos sócios fundadores à época quando a FIT começou, quando vocês decidiram que instituiriam a FIT. A FIT, naquela época, tinha outra denominação. Por circunstâncias, foi criada como uma entidade social e chamada de recreativa. Isso juridicamente falando. Sendo que, de fato, havia um objetivo maior, que era defender... Perdão. A câmera não disparou aqui, perdão. Não disparou. Vamos de novo, seu Luiz. 3, 2, 1. Gravando. Seu Luiz Gonzaga, conta um pouquinho pra gente como que eram os encontros dos sócios fundadores à época quando a FIT começou. Como é que surgiu essa ideia? Como que eram os encontros de vocês? Inicialmente, o objetivo era criar um centro social e cultural dos agentes fiscais de Brasília. Isso, dentro desse espírito, ela foi criada. Mas havia um outro objetivo, que seria uma entidade que fosse porta-voz dos agentes fiscais com a administração pública, no sentido de melhoria salariais e também melhores condições de trabalho. Na época, os agentes fiscais eram verdadeiros primos pobres da União, enquanto outros fiscais dos estados, das prefeituras de capitais, fiscais da União e até mesmo de algumas prefeituras de cidades maiores, ganhavam muito mais do que os agentes fiscais de Brasília. Também não tínhamos a famosa dobradinha, que era o salário, ou melhor, a remuneração dos servidores que vieram do Rio, principalmente, para Brasília. Então, havia uma disparidade enorme de remuneração. Isso, de uma certa forma, foi um motivo da criação da nossa entidade. As reuniões eram realizadas na própria repartição. O local exato da fundação foi no edifício IRB, Instituto de Resseguro do Brasil. E um detalhe importante é que até o nosso chefe, que não era fiscal, ele foi um dos fundadores, ele assinou a ata e nos incentivou a criar essa entidade. Eu faço homenagem a ele, Luiz Carlos Boaventura Neves, atual procurador aposentado do GDF. As reuniões subsequentes eram feitas numa ou outra repartição. E, na época, eu não exercia cargo comissionado, eu participava de todas. Depois, em 1966, eu passei a exercer função comissionada até 1974.
Nessa época, eu era associado e, funcionalmente, diretor de todos os associados, inclusive do presidente da associação da época. Por circunstâncias da vida, isso para mim foi importante, porque tive colaboração da associação, né? E conseguimos algumas conquistas. Primeiro foi a dobradinha, depois vieram outras. Na época em que eu fui o vice-tesoureiro e o Denis Cassimiro, o tesoureiro, por ocasião da fundação, não havia arrecadação. A remuneração do físico era insignificante. Quando havia uma despesa, nós da diretoria, que exercíamos alguns cargos comissionários, ganhávamos melhor, e fazíamos um rateio. Depois, com o tempo, com a admissão de novos servidores, a associação cresceu, passou a arrecadar. É isso que nós estamos aqui, dentro desse prédio que é realmente orgulho de todos nós. Pode ir. O senhor já respondeu, seu Luiz Gonzaga, 2 perguntas em uma, viu? Porque o senhor já falou sobre como eram os encontros e, de alguma forma, o senhor falou também sobre como que era a representatividade à época, que o senhor falou que as lutas eram voltadas principalmente para essas questões das disparidades salariais. Então, o senhor já respondeu 2 em uma. Então, eu vou seguir para as próximas 2, tá? Que são um pouquinho mais simples. Eu quero que o senhor fale, que o senhor descreva com uma palavra o que é a FIT para o senhor. Se eu pudesse falar assim, com uma palavra, o que é a FIT? O que a FIT representa para o senhor? Já que o senhor foi um dos sócios fundadores, que acompanhou toda essa trajetória dos 60 anos. A FIT é minha esposa espiritual. E como tal, é indissolúvel, até que a morte nos separe. Sendo que a morte, no caso, seria da pessoa física. A pessoa jurídica, nunca. Espero que a FIT complete 1000 anos. Muito legal. E a última pergunta, seu Luiz Gonzaga, o que o senhor gostaria de falar, o que o senhor pode falar para a FIT em relação aos 60 anos? Como que o senhor se sente sendo um dos sócios fundadores e agora participando da celebração dos 60 anos? O que o senhor teria para falar desse momento? Eu vou repetir, assim, sucintamente, o que eu escrevi por ocasião dos 55 anos da FIT. A FIT, semelhante à árvore sequoia, que no norte, do norte da América, chega até 1000 anos, a FIT chegará até lá com a sua sombra abrigando os auditores, seus familiares, seus colaboradores. E dentro desse contexto de Brasília, da União, sendo um exemplo. Eu sinto muito orgulhoso de pertencer à FIT.